Os dispositivos portáteis têm aumentado. No mundo, são mais de 54 milhões de smartphones e quase 10 milhões de tablets. E é claro que boa parte do público que utiliza esses equipamentos são crianças. O Pedro Henrique e o Victor Hugo têm 1 ano e 11 meses e, ao ver o pai e a mãe utilizar os equipamentos, já sabem como devem mexer. Porém, o uso desses equipamentos tão cedo pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e devem ser evitados principalmente antes dos 3 anos. Não existe nenhuma comprovação científica de que conteúdos, ainda que rotulados como conteúdos educativos, favoreçam o desenvolvimento neurológico da criança antes dos 2 anos de idade, né? Então, se não há um benefício cientificamente comprovado, não há necessidade de se expor essa criança a esse tipo de tecnologia. Existem estudos que mostram pra gente que o pai ou a mãe ler histórias para as crianças antes dos 2 anos de idade, isso sim favorece a aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita e da linguagem dessa criança. Então, por que não pegar esse tempo, sentar junto com seu filho e filha, ler uma história, contar uma história que vai fazer muito melhor. De acordo com esse psiquiatra, com o crescimento rápido dos smartphones, a ciência não conseguiu acompanhar o impacto do uso destes equipamentos, principalmente na primeira infância. Segundo ele, nos primeiros 3 anos de vida, o cérebro está em crescimento acelerado e esta intensidade faz com que a criança construa boa parte da personalidade e isso pode impactar no relacionamento na vida adulta. Ele afirma ainda que o uso excessivo de televisores também é prejudicial. Crianças menores de 2 anos de idade não é aconselhável que sejam expostas ao aparelho de televisão, pelo fato de que elas ficam ali hipnotizadas pelo televisor e são incapazes de depreender informação, de aprender alguma coisa. Agora, com mídias interativas como é o smartphone e o tablet, a história é um pouco diferente, porque ele responde à interação com a criança e por isso, de alguma forma, também pode gerar algum aprendizado. Mas não são só os cuidados com a formação dos pequenos que os pais precisam ter. Ficar atentos naquilo que eles navegam na internet também deve ser um controle diário. Além disso, antes dos 12 anos, crianças não devem usar computadores, tablets ou celulares sozinhas, principalmente no quarto. Isso por questões de segurança mesmo, que esse computador seja colocado num ambiente familiar onde os pais possam, de uma forma inesperada, supervisionar e entrar em contato com quais sites a criança está visitando, com quem ela está conversando e que tipo de conteúdo ela anda postando nesse computador. Então é extremamente importante também que os pais aprendam a, no final do dia, visualizar na barra de históricos quais são as páginas visitadas, qual o conteúdo das páginas visitadas pelos seus próprios filhos, por questão de segurança mesmo, né? Rodrigo explica que, como ainda não existem estudos que comprovem se os eletrônicos fazem mal ou não, é importante que os pais permitam o uso dos equipamentos de forma esporádica, servindo como distração e até mesmo de alfabetização. Mas os pais não devem trocar o contato e a interação dos filhos pelo uso das tecnologias. O uso de mídias digitais interativas não pode furtar demasiadamente o tempo da mãe com a criança, o tempo dessa criancinha pequena com a família, com o pai, com os irmãos, porque é no contato com as outras pessoas que a gente se desenvolve naquilo que a gente é e naquilo que é importante para a nossa vida. O neuropediatra explica que outro ponto que os pais precisam estar atentos é com o peso das crianças. Estudos apontam que as que possuem dispositivos eletrônicos em seus quartos têm 30% de aumento na incidência de obesidade. Além disso, a luminosidade das telas prejudicam a visão. Jaime explica que a leitura continua sendo importante para a formação dos pequenos. Mas como fazer para que eles larguem estes equipamentos tão diferentes, cheios de atrativos, por um livro? Nós até tentamos, mas em pouco tempo o Victor pegou o tablet novamente. A leitura facilita a aquisição da linguagem por parte das crianças, o contato social do pai e da mãe com a criança melhora muito. A gente sabe que o pai, muitas vezes uma grande porcentagem das famílias, tanto aqui quanto lá fora, a primeira coisa que fazem em casa é ligar a TV para que a criança possa ficar olhando uma televisão
como um pano de fundo, enquanto os pais vão lidar com as tarefas diárias. A gente sabe que não é fácil, né? Hoje em dia todo mundo trabalha, o trabalho é muito exigente e às vezes ter um momento de paz e de sossego é muito importante. Mas a gente tem que estar ciente de que a gente não pode se enganar e dizer que a gente está oferecendo uma educação melhor para as crianças fazendo isso.